A gente está estudando sobre o quê? Deixar vocês lembrar. Vamos botar a cabeça para funcionar. Pecados comuns. Pecados comuns. E o que são os pecados comuns? Quem lembra? Ok. Então, mentira é uma delas, né? Às vezes eu sou assim, eu lembro mais por exemplo. É mais fácil, né? Para todo mundo, né? Então, a mentira é um bom exemplo. O que mais? Fofoca, inveja, o que mais? Orgulho, ganância, ok. Excelente. São pecados que nós cometemos no dia a dia, a gente nem percebe, né? É isso aí. Então, mas vocês lembram que eu pedi para vocês falarem dos pecados graves? E vocês falaram o quê? Quem lembra? Aborto, essas coisas terríveis, né? E a gente olha para o mundo aí fora e fala, nossa, como é terrível, né? Você olha para aquela guerra lá da Ucrânia, né? Que está tendo na Ucrânia, você consegue ver alguns relatos de crueldade mesmo, sabe? Algumas cidades que pessoas simplesmente matam outras por prazer mesmo. E até de questão de abusos e coisas assim, tá terrível. Crianças mortas, enfim. E você olha para essas coisas e você fala, nossa, isso é um pecado grave. E aí, por outro lado, na igreja, no dia a dia, eu falar um pouquinho mal do meu irmão não é tão pecado assim. Você nem sente, né? A gente fala e nem percebe, né? Você nem sente, você fala e nem se sente mal, porque parece que está dormente. E a aula passada, né, o encontro passado, eu tratei com vocês de que, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que os maiores avivamentos, eles vêm com a plena noção de pecado. E a igreja, ela não vai para frente, ela não cresce, nós não somos avivados, nós não somos cheios do Espírito Santo quando há pecado em nós. Seja eles aqueles pecados que nós consideramos mais graves, assassinato, essas coisas que o mundo comete aí fora, ou os pecadinhos, que nós consideramos pecadinhos, né? Mas são pecados contra Deus. E o pecado, o que é o pecado? Quem sabe definir o que é pecado? Ok. Afronta contra Deus. Ok. O que mais? Tem como ir mais profundo nessa definição. Tá ótimo, tá certo, mas tem mais coisa aí. Você afronta Deus com o quê? Por meio de que você afronta Deus? Fazendo o quê? Desagradando a Deus, desobedecendo a lei de Deus. Então o pecado, ela é a quebra da lei de Deus. É a quebra dos mandamentos de Deus. Você não faz a vontade de Deus. Então você desobedece. Isso seria o pecado. E óbvio, quando a gente fala de mentira, inveja, ciúme, falta de amor, um pecado muito comum nas igrejas, quer que eu fale aqui? E a gente falou isso lá no primeiro encontro. A falta de empenho e vontade de trabalhar na obra de Deus. Isso é esfriamento do coração. Isso mostra frieza de coração. Isso mostra que sua vida espiritual não está bem. Não está bem. Porque quando o crente está bem, ele quer trabalhar para Deus. Irmãos, e entenda trabalhar como fazer qualquer coisa para o crescimento da obra de Deus. Qualquer coisa. Desde trazer até um copo d'água para o pregador, até você capinar um terreno desse, pintar uma parede dessa, pregar aqui, dirigir um culto, tocar um instrumento, ensinar crianças, se envolver, participar. E teve um EBD que eu dei, nessa EBD tinham duas irmãs, mas eu falei sobre a mordomia cristã, o serviço cristão. E uma coisa que eu meditei com elas foi a questão do tempo. Como você tem gastado seu tempo? E eu brinquei com elas o seguinte, eu botei o quadro aqui do lado e eu escrevi assim, eu, Alexandre, eu acredito que eu vou viver até os 50 anos. Aí todo mundo ficou rindo, né? Nossa, como ele acredita que vai viver pouco, né? Expectativa baixa. Mas vamos supor que eu vou viver 50 anos. 50 anos. Eu estou com quantos agora? 18, 19, não. Eu estou com 32. Então faltam quantos anos para eu completar 50 e morrer? 18. Então, na minha cabeça, se eu vou morrer com 50 anos, Nevaldo, um dia, quando eu chegar lá,
Faltam 18 anos para 50 anos. Então eu tenho 18 anos para trabalhar para Deus. E a pergunta que eu fiz para elas na IBD foi: o que eu vou fazer com esses 18 anos? Eu posso usar da forma que eu quiser. Eu posso não fazer nada. E eu vou chegar no céu e Deus vai perguntar: o que você fez com 18 anos que eu te dei a mais de vida até os 50? E eu posso tentar me explicar, né? Posso falar: eu vivi, eu trabalhei, paguei minhas contas. E para a obra, para a minha obra, para a igreja de Deus, o que você fez? Aí você vai ficar gaguejando, né? Assim, de vez em quando eu ia para o culto. Então, não vai ser suficiente, né? Note que nada dessas obras que eu estou falando é para salvação. Nós somos salvos. Mas uma evidência de que você é salvo é a obra. Tiago vai falar isso. Quer mostrar a fé que você tem? Me mostra suas obras. Então, Tiago vai conversar bem com Paulo, né? Que Paulo diz que a salvação é pela fé, e Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque você não pode dizer que é crente se você não demonstra isso. E a única forma de demonstrar e que as outras pessoas podem ver e que você pode se envolver é trabalhando pelas obras. Mas isso não vai te garantir a salvação. As obras não salvam. A salvação é pela fé. Então, eu falei com elas: então, como você tem usado o seu tempo? Então, um grande pecado que a igreja moderna comete, nós cometemos, é desperdiçar o nosso tempo. Isso é um pecado gravíssimo contra Deus. Deus te dá anos de vida, saúde, dinheiro, casa, comida, roupa lavada. Você fala assim: não, mas sou eu que lavo a roupa lá em casa. Mas quem te sustenta? Você teria roupa se Deus não desse? Você teria um salário se Deus não desse? Você teria o sabão para lavar roupa se Deus não desse? Você teria água encanada? É Deus que sustenta, é Deus quem dá. Então, como nós temos usado o nosso tempo? Essa é a questão. E um dia Deus vai cobrar isso de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus vai falar: olha, eu te dei condição, eu te dei saúde, eu te dei sustento, eu te dei tempo, eu te dei vida, anos de vida. Eu não te dei 1 ano, 2 anos, eu te dei 10 anos a mais. Você achou que ia morrer com 50, você morreu só com 60. E o que você fez com 28 anos? Com que você gastou seu tempo? Então, Deus um dia vai cobrar essas coisas de nós. Vai cobrar. Não tenham dúvidas. Claro, Ele vai cobrar mais de alguns líderes, dos pastores, mas cada crente vai ser cobrado. Vai ser cobrado por Deus, porque Deus dá as coisas e a gente não utiliza como deveria. Não utiliza. Então, isso é um pecado que todo mundo faz, joga o tempo fora. Todo mundo aqui comete, todo mundo, e eu me incluo, todos nós todos. A gente desperdiça tempo com coisas que são fúteis às vezes. Jovens com Netflix, YouTube o dia inteiro, jogos, né? Casa de colega, adultos com o que mais? A gente se ocupa tanto com o trabalho, que às vezes a gente pega 2, 3, 4 trabalhos para ganhar um pouquinho mais às vezes. E aí você faz 2, 3, 4, 5 faculdades. Eu já conheci gente que fazia faculdade presencial, online, e trabalhava. E aí pergunta para essa pessoa: qual o seu tempo que você dá para Deus? A pessoa: vixe, na hora que eu durmo eu oro. Mas aí quando eu estou orando eu durmo. A gente dá o resto do nosso tempo para Deus. Não é interessante? É desse jeito. Já pensou? Já pensou, você fala assim, ó. Você vai fazer seu devocional de manhã, já pensou, irmã Cleuda? Vai fazer o devocional, aí, eita, tem que botar a panela no fogo, aí corre lá. Eita, tá na hora de ir para o trabalho. Oh Deus, depois eu faço devocional. Já pensou se você orar, se Deus fizesse isso com você? Meu Deus, eu preciso de uma cura, eu estou doente, Deus, por favor, Deus. Não, depois eu atendo seu pedido. Já pensou? Fica aí esperando, sofra aí, depois eu vejo o que eu faço. Então, isso é grave, e note que a gente está falando de pecados comuns, né, Yuri, que são pequenos aos nossos olhos, são aqueles pecados imperceptíveis, que nós não percebemos, mas esse está dentro, e eu considero esse gravíssimo. Gravíssimo. Eu já falei para vocês que foi esse pensamento que me levou para o seminário, né? Um dia eu me dei conta que eu estava jogando meu tempo fora, e eu acho que foi influência do meu pai. Meu pai sempre falava: não desperdice seu tempo, não joga tempo fora, um dia isso vai custar caro. Você é jovem, vive aí jogando no computador, vive gastando seu tempo com os coleguinhas na rua, saindo nesse mundo afora.
não estuda, não lê a Bíblia, não estuda para o colégio. Minha vida era assim quando eu era adolescente. E ele cobrava todo dia. Rapaz, você vai sentir falta do seu tempo. Quando chegar lá na frente, você não vai voltar no tempo para recuperar. Você não vai. Você vai estar jogando tempo fora. É uma coisa que a gente não recupera o tempo, né? A gente aproveita melhor o que tem, mas você não recupera o que passou, acabou. É como aquele dinheiro investido em coisa ruim, né? Você investiu dinheiro numa coisa ruim, nas galinhas lá, né, Levaldo? Dona Levaldo comprou um monte de galinhas, as galinhas morreram. E aí, quem recupera esse dinheiro agora? Não recupera. O que você vai fazer agora? Ganhar mais dinheiro e tentar não passar por isso de novo. Você vai aproveitar melhor lá na frente, mas aquele dinheiro está perdido, foi embora. Então, na mesma lógica, Levaldo, é o nosso tempo. A mesma coisa. Aquele tempo que passou, já era. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, não pense você que está aqui que é jovem, o Nevaldo estava querendo ser jovem, né? Então, você vai vir aqui para a mocidade, né, Yuri? Yuri ou Nevaldo que vai vir depois. Não pense que Deus não vai cobrar de nós o tempo que Ele dá. Vai. Se você é crente e você é o crente domingueiro, né? O crente de banco, Ele vai cobrar. Vai cobrar. Vai cobrar com juros e correção monetária. Então, irmãos, e eu falei, né, da vida de Paulo. Olha o que Paulo falava. Eu sou o pior dos pecadores, né? Paulo se considerava o pior dos pecadores. Nós falamos disso. Então, esses são os pecados comuns que nós tratamos. Pecados que nós não percebemos, mas todo mundo comete. O de hoje, e já passou um tempo aqui considerável, eu vou só falar algumas coisas, mas é a nossa grande luta. O estudo número 3. A grande luta do crente é uma luta que nós passamos todos os dias. E eu quero perguntar para vocês, quem de vocês já passou fome? Já quando era criança, já passou fome. Eu, graças a Deus, eu nunca passei fome, mas eu conheço pessoas que já passaram fome. Inclusive meu pai e minha mãe já passaram fome, moravam na favela, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo quando eram novinhos, no sítio, na favela, e eles passaram fome, passaram dificuldades. Meus avós não tinham onde morar, e a vida com o tempo foi melhorando, né? Mas já faltou dinheiro para vocês alguma vez? Isso é mais comum, né, pra gente. Comigo já foi, todo mundo aqui já... Você precisava pagar uma conta, R$100 a conta de luz, 150, e esse mês não tem. Ainda mais se for esse valor, né, irmã? R$900 aí não tem mesmo. Mas todo mundo já passou essa necessidade aqui. Eu quero que vocês pensem numa coisa agora. Quanto tempo, voltar a falar do tempo aqui, da vida de vocês têm dedicado para as coisas espirituais? Pense nisso. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós vivemos uma grande luta, eu não sei se vocês sabem. Se você é crente e está aqui hoje, existe algo ou alguém que habita você chamado Espírito Santo. E você, como crente, agora você tem duas naturezas. A pecadora, você continua um pecador, mesmo depois de salvo, mas o Espírito Santo habita em você. Você foi salvo por Cristo. Você é um justificado pela fé em Cristo. Então você é declarado justo por Deus, você é um salvo, um novo homem, uma nova criatura, mas você ainda tem a natureza antiga pecadora também. Então você tem o espírito e a carne. E essa é uma luta que a gente batalha todos os dias e às vezes você nem percebe. Por que eu perguntei se vocês já passaram necessidade? Porque quem já ficou sem comer sabe o quanto é ruim. E aqui a batalha do espírito e carne é que vence quem você alimenta mais. Às vezes a gente não entende porque na igreja tem tantos problemas. Tantas pessoas com dificuldades espirituais, na família, no casamento, dificuldade de lidar com os filhos, problemas, fraquezas, imoralidade, falta de amor no lar, no casamento, falta de comunicação. Sabe aquele homem que não fala com a mulher que não fala com o homem dentro de casa?
Isso se resume em uma coisa só, é pecado. É fraqueza espiritual. As pessoas, os crentes estão vindo para a igreja, mas em casa eles estão morrendo de inanição. Sabe o que é inanição? É fome. O lado espiritual deles está morrendo de fome. Às vezes a gente está com o bucho cheio de pizza, né? Hein, Yuri, de cachorro quente, né? E é bom, né? Você comer 2, 3 cachorro quente, é uma delícia. E você mata a sua fome. E você fica bem, né? Seu corpo fica bem, você fala, agora você dorme até melhor, né? Vou dormir bem, né? Com a barriga cheia. Mas aí você passou o dia todinho sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem pensar nas coisas de Deus, sem lembrar de um versículo, e você vai dormir se sentindo bem às vezes. Ah, que dia bom, esse dia foi maravilhoso. E você não lembrou nem de orar. Você está com o bucho cheio, morrendo de fome espiritualmente falando. Tinha um professor meu no seminário que ele criticava a ação de algumas igrejas, que é moda em algumas igrejas evangélicas fazer mutirão para alimentar os pobres e as pessoas necessitadas. Nada contra isso, nada contra. É uma coisa bonita, se puder, deve ser feito, se puderem, né? A nossa igreja ainda não tem condições disso, mas quem sabe um dia. Mas o mais importante para aquela gente que está na rua não é o bucho cheio. E aí tinha um professor meu que falava o seguinte, o que adianta ele encher o bucho e ir para o inferno de bucho cheio? Não adianta nada. Então você tem que alimentar eles espiritualmente. Você tem que pregar o evangelho. Eles têm que ser salvos. E aí sim, o bucho cheio. Você dá comida, mas você prega o evangelho. Não adianta só dar comida. Bucho cheio não leva você para o céu. Mas você pode ir para o inferno de bucho cheio. Satisfeito com os 2 cachorro-quentes que você comeu, com a pizza que você comeu, mas espiritualmente você pode estar condenado, morto. E isso é uma verdade, não é não, na igreja? Pensem na vida de vocês. Eu pensei na minha também já, e eu penso quando eu leio. Pensemos, irmãos, nas nossas vidas. Pensem nisso. Então, existem essas 2 naturezas no crente. Espírito, carne. Quem vai vencer? Quem você der mais comida. Tem pastores que usam o exemplo do cachorro, né? No caso, são 2 cachorros. Imagina que você tem 2 cachorros no quintal. E você alimenta só um deles. E um dia você leva os 2 para botar para brigar. Quem vai ganhar a luta? O que está alimentado, porque ele está forte. O que não comeu, o que ficou privado de alimentação, ele vai perder a luta. Ele vai perder a batalha. Então, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós vamos lutar com isso até o dia que Deus nos levar. O crente tem essa batalha que ninguém aí fora tem. Os ímpios não têm essa batalha só do crente, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus neles, né? Selado neles, nós temos. Então, mas tem vantagens. É o Espírito Santo que me faz fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que me faz agradar a Deus. A Bíblia fala que quando eu não sei orar, o Espírito fala com Deus, às vezes com gemidos inexprimíveis. Ele habita em nós, ele é o selo da nossa herança. Ele é a garantia selada, né? O penhor da nossa salvação. Então, o Espírito nos enriquece. E nós temos o Espírito em nós. A verdade, irmãos, é que... Eu quero ler... Eu vou lá para o texto de Gálatas para mostrar para vocês. Gálatas 5, vamos abrir lá. Gálatas 5,16. Cinco, 16 a 21. E a gente vai ler esse trecho e depois eu vou terminar, tá bom? 16, versículo 16 de Gálatas 5, vou ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vontade da carne, os desejos da carne. Então Paulo diz, olha, andem no Espírito e não façam a vontade, o desejo
não tenham paixão pelas coisas da carne. Versículo 17, ele vai dizer por quê? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Aí você fala assim, né? Puxa, essas obras da carne, olha as 3 primeiras, prostituição, impureza, lascívia. A lascívia é licenciosidade, é quem fala que pode viver do jeito que quiser, a pessoa que vive pelos seus desejos. Então isso é lascívia, né? Licenciosa. Então, você fala assim, puxa, são pecados graves, né? Os 3 primeiros, das obras da carne. Impureza, prostituição, puxa, é terrível. Mas aí Paulo vai mostrando outras coisas, idolatria. Às vezes nós idolatramos nossos filhos, nossas famílias, nosso trabalho, nossa vida profissional, nossa carreira. Às vezes eu me idolatro. Sabe qual é um perigo para um pastor? Quer que eu diga para os irmãos, um perigo para o ministério pastoral é idolatrar o ministério. É botar quem eu sou e o meu ministério na frente das coisas. Eu vou fazer isso pelo meu ministério. Eu quero fazer grande o meu ministério. Eu quero que a igreja cresça porque eu sou pastor, é o meu ministério. E aí eu começo a idolatrar o meu serviço, o meu ministério, e eu esqueço que em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar minha família, e depois a obra entre os irmãos. Então, o pastor corre esse risco de idolatrar o próprio serviço, esquecendo do próprio Deus, da pessoa de Deus. É um perigo que a gente corre. Os irmãos correm o perigo de idolatrar homens. Sabe? Idolatrar o patrão, idolatrar o filho, como eu falei, um filho, uma filha. Sabe? O marido, sabe aquela mãe que dá o sangue, faz das tripas coração, né, pelo filho, e ela não me toque com o filho, o menino parece que vive numa bolha, né? Ela é super protetora, aquele negócio, não deixa o menino fazer nada e tal. É idolatria do filho. É um medo de perder é tão grande que ela idolatra, ela agarra como se fosse, se aquele filho fosse a vida dela. Se aquele menino morrer, eu morro junto com ele, minha vida acaba. Isso é idolatria. E você vê, eu estou botando mais prático, né, para nós. Nos jovens é muito comum, sabe o quê? Idolatria do futuro, da minha vida profissional. A preocupação dele, a ansiedade dele é tão grande com respeito ao futuro profissional que ele não dorme mais, que ele não come, que ele não tem um momento de lazer com a família, porque ele só vive pensando naquilo. Ele idolatra o seu futuro, ele quer ser tão bem sucedido que ele não consegue fazer outras coisas. E ele vive por aquilo, e não é à toa que no Japão, não sei se vocês conhecem, muitas pessoas se matam lá. Quando elas são demitidas, quando elas sofrem problemas pessoais no namoro, em casa, elas acabam tirando a própria vida, porque eles são criados de um jeito que eles buscam com todo o seu vigor, com toda a sua força, com todo o seu tempo. Eles gastam tempo na sua vida, eles dão a vida por aquelas coisas. E quando eles não conseguem a faculdade que eles querem, não conseguem o emprego que eles querem, ou são demitidos, alguns deles se matam. O índice de suicídio lá é altíssimo. Então, e é assim também no nosso meio. Na igreja também é assim. Graças a Deus, não com esse nível de problema, mas nós temos outros problemas. As pessoas idolatram coisas. Elas se idolatram. Elas fazem tudo para o meu bem. Eu faço tudo para o meu bem querer. Eu faço tudo para o meu conforto. Eu faço tudo para o meu ego. Para me sentir bem. Você nunca faz nada pensando no seu irmão, pensando na igreja, na obra de Deus. Isso é uma espécie de idolatria. Então isso é um problema do mundo moderno. É um problema do nosso mundo. E a gente tem que ter cuidado. Paulo está botando aqui, né? Prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Aqui, ciúme é um pecado que a gente comete que a gente não considera tão grave assim, né? Mas está aqui. Ciúmes. Iras, né? Discórdia, olha lá, dissensões. Sabe o que é dissensão? É divisão, briga, facção, né? Dissensão. Lembra dos coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sabe a igreja que tem panelinhas? A igreja que é dividida, cheia de panelinha.
cai aqui. Então, é um problema real, irmãos. Nós vivemos isso no mundo evangélico, no mundo cristão. Em muitas das nossas igrejas, as pessoas passam por isso. Inveja, bebedice, glutonaria. Glutonaria é quem come muito, né? Quem é comilão. Quem tem prazer em comer e vive para isso. É uma espécie de idolatria também. Você idolatra a comida, né? É a comida excessiva. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, versículo 21, vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, é grave, é grave. Paulo disse, olha, não herdarão o reino de Deus se você pratica essas coisas. Vocês não vão para o céu. Qual é o objetivo da gente aqui como crente? Você fala assim, puxa, mas eu sou salvo. Embora eu cometa algumas coisas dessas, de vez em quando eu brigo com um irmão, eu me iro sem razão, eu causo uma discórdia aqui e acolá, de vez em quando acontece. Por mais que você diga isso para mim, essa lista está aqui para você avaliar a sua vida. Você avalia a sua vida e fala, meu Deus, eu faço alguma dessas coisas porque me ajuda, Deus, a não fazer mais. Me ajuda a ser forte. E como você vai ser forte? Tendo mais comunhão com Deus, orando mais, estudando a palavra de Deus, vindo aos cultos regularmente, aprendendo da palavra de Deus, tirando suas dúvidas, estudando com um pastor, com um professor, com um irmão que é mais experiente, que sabe mais de Bíblia do que você, pergunte a ele. Claro, como eu estou aqui para ensiná-los, aí vocês podem perguntar para mim. Mas caso eu não possa tirar uma dúvida e tal, pergunte a alguém que você acha que estuda a Bíblia mais do que você, que tem experiência. É seu dever como crente. É ter o seu momento devocional, ter intimidade com Deus e participar da obra de Deus. Sem isso, irmãos, não há crescimento. Não há crescimento. Sem essas coisas que eu falei, a carne vai ganhar. A carne vai ganhar, não é o espírito. E aí vai estar a igreja fraca, irmãos fracos, cheios de problema no casamento, na família, cheios de problema entre si na igreja, irmão brigando com irmão, dividindo a igreja no meio. Vocês já viram isso? Igreja rachando no meio, por causa de um pastor, de alguém que brigou, aí metade da igreja ficou do lado do pastor, metade ficou do lado de fulano, rachou a igreja. É falta de maturidade, discernimento espiritual, falta de viver cheio do Espírito. É falta disso. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então você pode se embriagar com qualquer coisa, você pode encher seu tempo com qualquer coisa. Você pode exagerar em excesso com todas essas coisas. Mas Paulo fala, olha, não faça isso. No caso ele usa o exemplo do vinho, né? Não se embriague com vinho, mas se encham do Espírito. Se encham do Espírito. Então, versículo 22. Então, mas o fruto do Espírito. Então Paulo faz, olha, tem as obras da carne, que vocês não devem fazer, mas tem o fruto do Espírito. Qual é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, olha que interessante. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, você é uma pessoa mansa. Qual era das características de Jesus mais bonitas e admiradas? Ele era manso. Ele não era brucutu. Ele não era bruto com as pessoas, arrogante. Ele era manso de coração. É uma coisa que a gente tem que aprender na igreja às vezes. Ser manso. Ser manso. Sabe, ter domínio próprio. Eu vou falar disso domingo à noite. Isso aqui é um texto que eu vou usar para falar das famílias. É parecido com esse, mas está lá em Efésios. Se você tem domínio próprio, se você é cheio do Espírito, se você é controlado pelo Espírito Santo, você tem domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É você não agir com descontrole. Você não se irá sem necessidade, sem uma boa razão, sem uma razão justa. Você não agir com raiva, com ódio. É você não se descontrolar emocionalmente. Você é uma pessoa equilibrada, domínio próprio. Quantas coisas a gente ia resolver nas nossas casas com isso? Tendo domínio próprio. Se a gente fosse cheio do Espírito, não haveria briga em casa. Nós teríamos domínio próprio. Nós teríamos mansidão. Nós teríamos bondade. Quantas coisas você deixou de fazer porque você simplesmente escolheu não ser bom? Não vou fazer essa bondade para essa pessoa, não.
ela não merece. Não vou fazer. Então, Paulo está ensinando para a gente aqui, olha, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos, 26, possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso aqui era um problema que os Gálatas estavam passando, né? Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo vai escrever esse trecho aqui para ensinar eles, olha, não vivam assim, mas sejam cheios do Espírito. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter o fruto do Espírito, que é o quê? Que é o amor. E do amor derivam todos os outros frutos, no caso. O amor é o fruto do Espírito no singular, o fruto. E do amor você tem os outros. Por quê? Porque quem ama o seu irmão se alegra com ele, você tem paz, você é longânimo, você tem uma paciência muito grande, longanimidade. Você é bondoso com o seu próximo, com o seu irmão, porque você tem amor, o fruto do Espírito. E aí você tem fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque você ama o seu irmão, você não vai gritar com ele, brigar com ele. Então é isso que Paulo está ensinando para nós. Irmãos, e essa é a briga que nós vivemos todos os dias. Voltar para o nosso estudo aqui, na verdade a gente não saiu dele ainda, né? Mas eu quero só concluir, fazer um apanhado e concluir. Nós vivemos numa grande luta. Carne, espírito, e ganha quem você alimentar mais. Quem você der mais ênfase. Irmãos, e você pode escolher isso com a sua vida. Uma grande dificuldade que nós temos com jovens, chega certo momento da vida e eles vão trabalhar. Eles vão cuidar da vida deles, fazer faculdade, trabalhar. E um grande desafio que a igreja tem, moderna, é que os jovens, geralmente, eles vão trabalhar em outros lugares, estudar em outras cidades, e eles saem da igreja. O que deveria reger a vida desses jovens crentes, desses jovens cristãos, para eles tomarem decisão na sua vida, não é que trabalho eu vou ter, qual futuro eu vou ter, quanto eu vou ganhar, ou com quem eu vou trabalhar, mas será que para onde eu vou tem uma igreja fiel? Será que se eu for para aquela cidade, longe da minha igreja, longe da obra de Deus, que eu estou vinculado, que eu sou membro, será que eu vou ficar mais fria, mais frio? Será que eu vou esquecer a palavra de Deus? Será que eu vou me afastar, me desviar? Será que vai ser melhor ou pior para a minha vida espiritual ir a tal lugar, fazer faculdade na outra cidade, trabalhar na outra cidade? Será que vai ser bom para mim? Isso deveria reger as nossas decisões. O fato de eu me tornar mais próximo de Deus ou menos próximo de Deus. Então, essa é a nossa luta, irmãos. E não se enganem, você só vai resolver o problema dos pecados comuns se você estiver bem espiritualmente, equilibrado, crescendo espiritualmente em santidade, se tornando cada dia mais próximo de Cristo, mais parecido com Cristo. Se você escolher não alimentar o espírito, mas a carne, se afastar dos caminhos de Deus, parar de fazer devocional, parar de orar, parar de vir à igreja, vir esporadicamente, não vem mais para EBD, não vem mais orar com os irmãos, parar de ter comunhão. Não sou eu que estou dizendo, mas a própria Bíblia. Não se surpreenda que a sua vida vai desandar. E a relação com os irmãos e com sua família e com tudo que você conhece vai começar a dar errado. Se você é crente, isso vai acontecer. Você quer resolver o problema dos pecados comuns? Os pecadinhos pequenininhos que você tem? Pastor, de vez em quando eu penso mal do meu irmão, eu me iro contra as pessoas e tal, na minha mente. Você quer resolver essas coisas? Quer ter domínio próprio? Quer parar de ser descontrolado? Resolva essa luta. Escolha viver mais próximo de Deus todos os dias. Dependa do Espírito Santo. Ore a Deus. Fale, Deus, eu não sou ninguém. Não é pela minha força, mas é pelo Senhor. Me ajuda a ser mais próximo. Ore a Deus. Fale, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de intimidade com o Senhor. Deus, bota amor pela Tua palavra no meu coração. Amor pela igreja, pelo trabalho. Que eu participe mais, que eu ore mais. Peça a Deus isso hoje. Hoje é culto de oração, né? Então peça a Deus. Aproveite o culto hoje. E eu quero fazer isso agora. Meu desafio para os irmãos é esse.
Eu queria que vocês, quando a gente dividisse aqui, cada um orasse por isso. Sonde o seu coração, veja como você está afastado de Deus, o quanto você tem negligenciado a obra de Deus. E fale, meu Deus, eu preciso, em primeiro lugar, de perdão. Em segundo lugar, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito, eu preciso ser um crente cheio do Espírito Santo. Deus, me ajuda, me ilumina, me enche com o Teu Espírito, me ajuda que eu possa ser mais parecido com Cristo. E que eu possa ter amor pela palavra, pelo ensino, pelo aprendizado e pela igreja de Deus. Que eu tenha amor. Que eu ame de todo o coração a obra de Deus. Peça isso a Deus hoje. É meu desafio para vocês, tá bom? Lembre-se disso quando a gente dividir daqui a pouco. Vamos orar? Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela salvação, pelo sustento. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, Deus, de tal forma que deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a deixar de lado o velho homem, os pecados que nós chamamos de pecados comuns, Deus, mas que para o Senhor são pecados. Deus nos ajuda a renegar a carne, nos ajuda a resistir às tentações, nos ajuda, Deus, a sermos crentes mais fiéis, mais servos Teus, Deus, todos os dias. Que nós possamos amar, Deus, a Cristo com todo o nosso coração, a Tua obra com todo o coração e a Tua palavra, e aprender dela, Deus. Que essa igreja, Deus, seja conhecida por amar a Tua palavra acima de todas as coisas, Deus. Que aqui seja pregado a palavra de Deus. Que os irmãos possam ter sede. Deus, é o nosso pedido. Que essa igreja possa ter sede da Tua palavra, fome da Tua palavra. E nos ajuda, Deus, nessa obra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos dividir para oração? Vamos dividir? Moças com moças, né? Mulheres com mulheres. E a homaiada com a homaiada aqui, né? Os homens tudo junto aqui. Tá bom? Grava, então.